Olá, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muita alegria, com muita dedicação, a gente vem mais uma vez apresentar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. E assim nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a toda a gama de entidades espirituais que nos assistem e nos movem na fé para a realização destas palestras, a fim de nos melhorarmos e passarmos à frente aquilo que fomos privilegiados de entender e de acreditar. Desta forma, eu uso dizer Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim, com muita fé, vamos solicitando com muita humildade, do que for possível, nos atender às correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos pretos velhos, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, da Mata Virgem, corrente dos... Desculpem, deu um problema no anúncio. Corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro e todos os sacerdotes que podem de alguma forma nos ajudar. Corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente da paz, corrente da luz, corrente do amor, corrente dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente dos médicos Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson. Que o amor esteja com todos nós. Desta forma, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, adentrando aos estudos, logicamente dito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Lição, a fé religiosa, condição inabalável, a condição da fé inabalável, ou seja, a fé raciocinada, né? A fé. Todas as religiões têm, desculpem essa música, todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé do espírita é iniciada nos estudos do criador da doutrina, Allan Kardec. A fé necessita de uma base, a base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Allan Kardec. O Allan Kardec, na época, ele começou a estudar os fenômenos e sabe que contra fatos não há argumentos. Então ele foi a fundo e, através dos médios, ele começou a fazer por toda a Europa, as pesquisas daqueles fenômenos que ele, como um grande físico, estudioso, queria semelhanças, queria provas, daquelas coisas. Tanto que ele fez a codificação da doutrina espírita
com a ajuda dos médiuns, né, que incorporavam e psicografava com a ajuda dos espíritos de uma gama muito superior na época, né? Depois de Jesus, esta foi a terceira revelação, né? Uma das revelações mais, como se eu posso dizer assim, raciocinada, uma coisa científica, provando que existe sim o mundo espiritual. Depois de Allan Kardec, o Brasil é o que possui a maior comunidade espírita do mundo. E aqui onde também nasceu o Chico Xavier, né, que psicografou mais de 400 livros, né, e ajudou muita gente. A gente tem consciência disso, que não é brincadeira. Adentrando então as condições da fé inabalável, né, o Evangelho descreve que a fé não se prescreve. Muitas pessoas dizem que não têm culpa de não terem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, não se impõe a ela, não é passível de ser prescrita, mas deve ser adquirida e não há ninguém que se possa recusar possuí-la. Fala-se das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença em particular. Não cabe à fé ir buscar as pessoas, mas cabe a elas irem atrás da fé que se preocupe, da fé, e se a procurarem com sinceridade irão encontrar. A fé cega, não examinada, nada aceita, descontroladamente é falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao extremo, produz o fanatismo. Quando a fé está assentada sobre o erro, cedo ou tarde ela se destrói. A falsidade, a mentira, né? Ninguém é 100% certo, mas de alguma forma temos que tentar a fazer a coisa certa, né? Há poucos dias nós vimos aí nos noticiários um pastor de uma igreja, de uma certa igreja, que a gente não precisa citar aqui, né? Que ele assediava, através do nome de Deus, usava o nome de Deus, assediava as mulheres que frequentavam a igreja e inclusive causou mesmo constrangimento a muitas delas na prática, né? A fé raciocinada, voltando aqui, a fé raciocinada, pedra angular do Espiritismo, entendemos que é adquirida depois de anos de estudos, pois muitos de nós não nascemos espíritas, nascemos católicos, protestantes ou ateus, né? E isso é uma verdade ao longo da vida que a gente vai amadurecendo e vendo as coisas, né? A doutrina dos espíritos é baseada na fé raciocinada, compreende a realidade do mundo espiritual. A lógica da reencarnação, uma doutrina totalmente escrita por espíritos superiores sob o apoio dos encarnados, muito bem fundamentada e baseada em estudos científicos. Existem diversas obras, diversos livros falam sobre, por exemplo, momentos de quase morte vividos por pacientes que visualizam por rápidos minutos o plano espiritual, o mundo dos espíritos, encontrando com parentes ou anjos. Outros casos científicos são dos estudos sobre crianças que relatam com grande detalhamento na vida anterior. Crianças que, entrevistadas ao extremo, não poderiam ter conhecimento de um adulto para garantir e relatar dados tão exatos da sua vida passada. São diversas obras científicas. Esses fenômenos ainda um pouco obscuros para a ciência, onde o Espiritismo clareia toda a situação das leis universais que a ciência ainda tem dificuldade de entender, os espíritos vieram auxiliar na compreensão dogmas de diversas religiões. Com o tempo serão novamente rompidos e as verdades do espírito no futuro farão com que se exista apenas uma religião. Algumas pessoas têm mais dificuldade para desenvolver a fé. Possivelmente existe um progresso nessas pessoas. Outras
algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolver a fé. Possivelmente, existem um progresso nessas pessoas. Outras, ao contrário, as verdades sopram com dificuldades, sinais não menos evidentes de sua natureza atrasada. E é interessante comentar que os apóstolos citados nas Bíblias haviam aqueles que acreditavam mais rapidamente nas verdades de Jesus e outros que precisavam ver e tocar para crer. A resistência do incrédulo, é preciso admitir muitas vezes, deve-se menos a ele do que à maneira pelas coisas que lhe são apresentadas. Para a fé é preciso uma base, a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Precisamente o dogma da fé cega, que hoje em dia cria a maioria dos incrédulos porque ela quer se impor e exige abdicação dos mais preciosos prerrogativas do homem, raciocínio e livre-arbítrio. Já pensou se tirarem isso da gente, né? O raciocínio, o livre-arbítrio, para você saber o que é certo, o que é errado e não seguir como em cabresto aquilo que algumas pessoas tentam impor à sua fé, à sua crença, ou aquilo que você nem sequer, muitas vezes tem gente que fala, não acredito em Deus, não acredito na vida após morte. Não é verdade isso. Todos nós temos lá no fundo uma chama dessa fé. Não existe fé inabalável senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as eras da humanidade. O Espiritismo conduz a esse resultado triunfando sobre a incredulidade. Todas as vezes que não encontra oposições sistemática e partidária. O livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser vivo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1867, escrita numa das escritas do Allan Kardec, que escrevia para a Revista Espírita. Isso aqui é um pensamento dele, né? Então, para vocês verem que aqui ele está raciocinando, né, sobre a inteligência e não aquilo que muitas vezes ele era católico, né? Depois ele virou espírita porque ele viu lá, participou dessa codificação, participou de toda essa transição de um tempo para o outro com a revelação do Espiritismo, né? O livre-arbítrio e o respeito ao próximo devem ser preponderantes na criação da fé. A fé, como vimos, é individual, alicerçada sob olhos da ciência. Cria o que chamamos de fé raciocinada. Então, meus amigos, é isso que a gente tem aqui nesse momento da fé religiosa, né? E a condição da fé inabalável, que aqui é uma orientação, digamos assim, ao meu ver, né? De que a gente deve ouvir sim tudo e todos, mas de alguma forma buscar canalizar para a coisa racional. Por que não aceitar o que é científico junto com o que é espiritual, não é verdade? Temos que aceitar de bom grado, porque são revelações que nos trouxeram ensinamentos e experiências pessoais e muitas vezes não pessoais, né, que a gente vê acontecer com outros nesse planeta, e acreditar sempre que a gente veio aqui sim, nesta encarnação, em busca de um aprimoramento e melhoramento de vidas posteriores que possivelmente tenhamos passado.
aqui na Terra, não é verdade? Então vamos raciocinar, vamos ter a fé cega, mas a fé raciocinada, a fé que nos leva ao Criador, que nos leva a Jesus, e vamos também já agradecer por este planeta maravilhoso que estamos neste momento praticando as lições de Jesus. E assim vamos dizendo: prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes filhos nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas asas e abriga-nos do mal. Levanta nosso espírito a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho e virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos, e recebe no teu seio divino a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário divino de todos os amores. Se a humanidade com teus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos a moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos justos e pecadores, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Então, neste momento, vamos concentrar nas nossas energias, todos nós juntos, solicitando a Deus, a Jesus, que nesse momento sejam magnetizadas e fluidificadas todas as águas das casas de vocês, colocadas ou não sobre a mesa neste momento, mas com muita fé possa ser deixado ali o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus, da nossa Mãe Santíssima, através dos nossos irmãos mensageiros. Desta forma, muito agradecidos, vibremos com muita fé pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz em nossas cidades e nossos lares. Vamos vibrar pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, nossos pais, que ontem foi dia dos pais, que Deus os abençoe onde quer que estejam, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, possam estar com a luz divina e saúde perfeita. Vamos vibrar pelo reerguimento dos decaídos, vamos pelas pessoas em situação de rua, vamos vibrar pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas e por nós mesmos. Desculpem mais uma vez, como de costume, e que eu gosto muito de fazer esta oração no encerramento, buscando em nome de Deus, em nome de Jesus, que todos os enfermos do corpo e da alma possam ser curados, e assim nós ousamos dizer: oração de Bezerra de Menezes,
nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos encerrando então, muito agradecido e com muita fé raciocinada, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, é a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Fiquem todos com Deus, com amor divino, e agradeço mais uma vez por estarem comigo até o final deste vídeo. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos, muita luz, paz, amor. Um abraço.